Mas nessa noite, quando eu fui preparar a última mensagem dessa série, e essa série é uma série de mensagens nossa, da casa original, e a gente teve muito cuidado e muito carinho com essa série de mensagens. E hoje, o tema dessa mensagem que eu quero falar para vocês é: arrependam-se e creem no Evangelho. Arrependam-se e creiam no Evangelho. E Jesus falava: arrependam-se, pois o reino está próximo. E nós vamos ver um texto bíblico, alguns deles na verdade, Marcos capítulo 1, Atos 2 e Atos 3 e 4, algumas falas que se confirmam depois das pregações de João Batista, de Jesus Cristo, aquilo que Jesus falou, o apóstolo Pedro pregou, e nós vamos ter várias confirmações bíblicas a respeito disso, que o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Reino de Deus, tem um convite inicial, e o convite inicial dele é o arrependimento. Não é algo do que nós temos muito ouvidos nessa geração, não é algo que tem sido muito pregado em todos os lugares, não é algo que dá popularidade para quem prega, não é algo que dá conforto para o nosso coração, não é. Mas Jesus veio justamente para isso, para tirar todos nós, inclusive eu que vos falo, porque quando eu preparei essa mensagem, eu chorei no meu tablet, no meu celular e na minha Bíblia, antes de estar aqui falando elas para vocês, porque é isso que o Evangelho faz. Ele começa primeiro constrangindo quem está estudando ele. Você vai morrer estudando, aprendendo e chorando na presença da sua Bíblia e na presença desse Deus. Mas nessa noite, lá em Marcos capítulo 1, versículo 7 diz assim, vamos pela NAA, Nova Almeida Atualizada, Marcos 1, 7. E João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, porém ele os batizará com o Espírito Santo. E lá no verso 14, Marcos 1, 14, vai falar o que está no tema da nossa mensagem dessa noite. Depois de João ter sido preso, João Batista, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. E ele dizia, Jesus, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Então aqui nós estamos no começo do Evangelho de Marcos, no capítulo 1, e Jesus, quando ele vem após João Batista falar do Evangelho, a primeira fala antes de dizer que o reino está próximo é dizer: arrependam-se. Então ele não fala: vem porque é tranquilo, vem porque é muito massa, vem porque é uma good vibes. Não, ele diz: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. E essa é a mensagem que eu me refiro. Só para confirmar com vocês, foi em Mateus 3, capítulo 1. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, João Batista: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. João Batista e Jesus Cristo foram os primeiros personagens bíblicos a falar do Evangelho como um reino de Deus. Todos os outros, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, os reis do Antigo Testamento, os profetas, todos eles se entendiam o reino de Deus como um reino de Israel, um reino terreno, sobre o qual Deus governava, Deus escolhia e trocava os reis. Esse era um modelo de reinado, o entendimento de reinado, até nós virarmos a nossa Bíblia entre Antigo e Novo Testamento. Quando a gente entra nos Evangelhos, nós vamos encontrar João Batista fazendo esse convite ao arrependimento, e avisando que o reino dos céus, e é onde que eles já começam a confundir os religiosos desde o princípio, porque eles estavam acostumados a ouvir sobre o reino de Deus em Israel, e não o reino dos céus. E aqui, quando eles começam a apresentar o Evangelho do reino de Deus, eles usam a palavra arrependam-se, essa palavra que está tão impopular no nosso tempo, de falar para os cristãos que eles devem se arrepender. Mas ainda para juntar nessa introdução com você, eu quero trazer alguns números para você, porque que eu quero falar, na conclusão da série de mensagens Boas Novas,
que o convite do Evangelho, o convite das boas novas, a boa notícia é que eu e você devemos ser cristãos arrependidos pelos nossos pecados. E a palavra vai ficar um pouco densa no meio disso, meu irmão, porque é assim que o Evangelho é. Ele não tem acréscimos, ele não tem subtrações, ele é o Evangelho puro e simples, como disse C.S. Lewis. Mas eu quero falar para você nessa noite um dado estatístico que, na década de 80, nós éramos no Brasil 8 milhões de evangélicos, de cristãos protestantes. E na década de 90 para anos 2000, o censo de ano 2000 foi parar nas estatísticas que o Brasil então tem agora, anos 2000, 40 milhões de evangélicos. E no censo de 2010, nós já éramos 60 milhões de evangélicos, aproximadamente 30% da nação, de cristãos protestantes. E o censo 2022 ainda não tem esses números, porque não foi feito na pandemia, mas pode ser que nós chegamos a 80 milhões de evangélicos cristãos no Brasil. E por que essa reflexão? Por que a nossa nação não foi transformada totalmente ainda? Por que nós estávamos em 2022 depositando as nossas esperanças no setor político? Qual foi o entendimento? Aonde que é que a igreja está falhando, e a igreja todas? Que nós ainda estamos esses cristãos que estão projetando em homens carnais, que não são santos, que esses são as soluções e as respostas da nossa nação. Essa vai ser a resposta para resolver os nossos problemas. Depois de tanto avivamento, de tantas palavras proféticas, que o Brasil é o país do avivamento, a gente não conseguiu transformar a nossa nação ainda na base. Porque eu tenho falado, nós não vamos mudar de cima para baixo, nós temos que mudar de baixo para cima. E um dia sim, um homem íntegro pode ser que entre por aquelas portas de uma das esferas de poder. Mas se ele não entrar, eu e você estaremos entrando em todas as portas. E eu e você seremos as esferas de influência que Deus vai usar na sociedade da nossa nação. Mas a escola do arrependimento, por que eu estou falando desses números? Por que eu estou citando esse exemplo? Porque existiram vertentes dentro. Eu sou nascido em 90, e na década de 90, a igreja brasileira foi invadida pela teologia da prosperidade. Uma vertente americana que veio ensinar que, através de Deus, nós podemos conquistar todas as coisas. E isso moveu o coração de muitas pessoas. Se você não lembra, eu lembro, eu era criança, eu cresci na igreja evangélica. E em alguns lugares, em algumas vertentes se espalhou isso. A ganância agora vem a ser algo junto que você pensa que Adão e Eva no jardim, eles tiveram a propensão a pecar, buscar aquilo que justamente tinha sido dito para eles que não. E agora na década de 90 é acrescentado a ganância, aquilo que já não era bom. Para mover pessoas a acreditar no Evangelho, foi acrescentado aquilo que são as nossas conquistas nessa terra. Enquanto que o Evangelho vai ser: arrependam-se, o reino dos céus está próximo. Não é arrependam-se, o seu carro novo está próximo. Não é arrependam-se, a sua casa mais nova e com mais metros quadrados está próximo. E assim a nossa igreja brasileira, na década de 90, foi sendo tomada por uma vertente, e é por isso que nós não tivemos tanto efeito, e tanto crescimento e maturidade. Os anos 2000 entraram, e outras vertentes vieram. E agora nessa era da informação, eu vou acelerar um pouco com você, nós chegamos nesse momento histórico, atual, em que pregar o Evangelho virou hype, virou cool, virou sinônimo de algo bacana. Quando que na verdade, pregar o Evangelho sempre foi isso que eu estou fazendo agora, impopular. Falar de arrependimento, de negar a si mesmo, de tomar a sua cruz e negar a si mesmo. E Jesus falava para aqueles homens: siga-me. Se você quiser me seguir, então somente largue as suas vontades, deixe de lado os seus achismos, deixe de lado o individualismo, o seu eu, e vamos pensar numa coletividade que eu quero levar para o céu comigo. Esse foi o convite do nosso Senhor Jesus. E para não falar agora nesse tempo que nós chegamos, em que
a teologia da prosperidade ganha uma nova roupagem, que é a pregação coach. A pregação agora que não tem mais cara de dê 10 para ganhar 100. Não dê, antes era 30, 60, 90, 100 por 1. E o que você semear e não sei o que, isso não é o Evangelho. E agora vem uma teologia em que acelera as pessoas. Nós somos levados a ambientes de lugares para ouvir o que deveria ser o Evangelho, e nós somos acelerados. Trabalhe enquanto eles dormem. E Deus descansou no 7º dia. Coisas que se vendem como o Evangelho e não são o Evangelho da salvação. E veja como é fácil. Eles nos pegaram por coisas e não por aquilo que Deus nos interessa, porque Deus não quer o meu e o teu bolso, Deus não quer o meu e o teu cartão de crédito, Deus não quer as nossas coisas, Deus quer o nosso coração. E como é difícil, eu entendi como é difícil entregar o coração, porque esses homens moveram pessoas e pessoas, mexeram em ambientes que ninguém consegue mexer, errôneos, errados, para deturpar o Evangelho de Cristo, para deturpar o Evangelho da salvação. Pastor, está bastante nas tuas palavras. Vamos para Atos 2 e vamos pegar o que o apóstolo Pedro falou. O que vocês acham do apóstolo Pedro? Ele é uma bênção, meus irmãos. Em Atos 2 nós temos o dia de Pentecostes. E no dia de Pentecostes ele também foi usado para exemplificar um momento histórico bíblico em que, quantos lembram, o Espírito Santo desceu no meio deles, lá no começo do capítulo, e a palavra fala que eles foram tomados pelo poder de Deus, que línguas e uma movimentação sobrenatural tomou aquele lugar. Mas depois do poder veio o conhecimento, porque na sequência do capítulo nós temos uma das primeiras pregações de Pedro, que Pedro foi um grande orador, um grande evangelista, um grande pregador. A palavra vai falar aqui, onde nós já vamos ler em Atos 2:37, que depois do primeiro sermão de Pedro, 3.000 pessoas aceitaram Jesus e foram batizadas. 3.000 pessoas aceitaram Jesus e foram batizadas. Mas olha o que Pedro, não o pastor Lennon, olha o que Pedro está falando em Atos 2, versículo 37 da NAA. Quando ouviram isso, ouviram que a pregação do Evangelho que Pedro fez, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os dizendo: salvem-se desta geração perversa. O único consolo que há para mim e para você é que se Pedro está aqui em 30 e poucos ou 60 anos depois de Cristo, eu não fiz essa pesquisa apuradamente, mas é que se tinha alguém pregando um evangelho deturpado logo depois de Cristo, é mais óbvio que vai ter alguém pregando em 2023. E quando a gente fala de arrependimento, meu irmão, porque está aqui agora o apóstolo Pedro, João Batista, Jesus Cristo, apóstolo Pedro: arrependam-se, o reino de Deus está próximo. E quando a gente vai entender sobre arrependimento, irmãos, eu vou te explicar uma coisa para vocês nessa noite. O nosso arrependimento, o pastor Anderson Silva falou e eu peguei para mim. Assim como o meu pecado é um escândalo para mim e para minha casa, o meu arrependimento também vai ser um escândalo causado. As pessoas vão olhar a minha vida e vão dizer: há evidência de arrependimento nesse homem. Não é uma lágrima, não é uma palavra, não é uma frase bendita, não, é um arrependimento evidente que se manifesta nos meus comportamentos. Ele só pode estar arrependido, porque se não o estivesse, ele não se comportaria dessa forma. Um arrependimento genuíno vai falar para mim e para você de uma palavra muito bonitinha que se chama transformação. Nós seremos transformados a partir de arrependidos. E um momento bíblico que fala muito bem disso é Romanos 12:2. Quem lembra de Romanos 12:2?
Vamos ler? Romanos capítulo 12, verso 2, da NAA, diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e não a vontade de eu. É por isso que me arrepender vai me convidar a fazer as vontades de Deus e não as minhas. E esse evangelho que se perpetuou agora na nossa geração, dos ursinhos carinhosos, quem lembra dos ursinhos carinhosos? Eu estou muito velho. Só coraçãozinho, esquecendo da justiça de Deus, esquecendo que Deus é Deus de amor, Deus é graça. Eu acredito que Jesus Cristo é a graça manifesta de Deus. Sim, eu creio. Mas eu também creio que esse mesmo Cristo me convida a ter um antes e depois dele na minha vida, a que eu me comporte como filho do Pai, a que eu caminhe por essa terra representando o reino, e como representante do reino que sou, eu tenho um comportamento que evidencia os meus arrependimentos. O nosso convite como cristãos, meus irmãos, é para sermos arrependidos todos os dias das nossas vidas. Nós temos que olhar para essa palavra, nós temos que olhar para o Evangelho de Cristo e entender a nossa insuficiência nele, que sem ele, a palavra fala, sem a sua graça nós seríamos consumidos. Mas tem mais, vamos voltar para Atos capítulo 3, verso 19. Depois da primeira pregação de Pedro, depois de 3.000 almas salvas e batizadas, onde ele disse: arrependam-se. Olha o que Pedro diz em Atos capítulo 3, verso 19. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba, até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Arrepender, eu já falei para você, a minha vida vai evidenciar uma vida arrependida. E se converter, como é que é uma conversão, irmão? Conversão é assim: eu estou aqui desse lado, e a partir desse momento eu estou completamente aqui. Conversão não vai falar quem dirige carro. Como é que é uma conversão? É aqui, ó, totalmente. Uma conversão é totalmente para outro lado. Então, se eu estou numa vida pecaminosa, a partir que eu me converto, eu me viro para outro lado, uma vida que foge do pecado. Eu me converto para uma outra direção, e não mais para a direção que eu gostaria de caminhar, que o meu hedonismo, essa vontade de ter eu no centro, de ter o meu umbigo a meu dispor, esse universo maravilhoso que está ao redor do meu umbigo, não, a minha conversão vai me convidar a fazer as vontades do Pai, vai me convidar a dizer assim: cara, tem muita pregação bonitinha por aí, tem muita coisa legal de ouvir, mas será mesmo que Deus teria feito um caminho tão largo? Será mesmo que seria tão fácil assim? Será que Deus é besta, meu irmão? Me permita o uso da palavra, porque Ele não o é. Ele é muito inteligente, sábio, amoroso, protetor, salvador. Ele criou um plano de salvação para mim e para a tua vida. E Deus é tudo menos sem inteligência, para que fizesse um caminho que qualquer um entrasse. Aleluia! Mas eu vim aqui dar uma boa notícia hoje para você, porque o Evangelho é uma boa notícia. O arrependimento, ele é a porta de entrada. E uma outra forma de deturpação que nós tivemos, e eu prego sobre, lá em Marcos 16, nós vamos ter aquilo que eu sempre prego, a gente ministra na escola Desperte, o ministério do movimento sobrenatural. Sim, eu acredito em todos os dons. 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, acredito no Espírito Santo, no dom de línguas, no dom de profecia, como Paulo, não eu, Paulo pregou, Paulo ensinou. Desconfie de quem não acredite nos dons, porque se nós temos que acreditar em todas as escrituras, nós temos que acreditar nos dons. Mas aí nós pegamos uma outra vertente e pronto,
Vamos levar as pessoas através disso. E aí trabalha só essa vertente, e só isso, e só isso, e só poder, sem conhecimento. E o que aconteceu? Pessoas indo buscar a Deus só por aquilo que as suas mãos podem fazer. E não pessoas que querem os pés de Cristo. Pessoas que foram a Deus somente pelo que Ele pode fazer. E sim, Deus faz. Nessa manhã, nessa casa, nós ouvimos um testemunho de um irmão de uma ministra de louvor que foi curado de câncer. Curado de câncer. Deus está fazendo, mas nós não vamos usar o ministério sobrenatural para deturpar, porque sabe o que ficou bem bacana no meu estudo? O ministério sobrenatural, ele está no capítulo 16 de Marcos, que é o último capítulo. Lá no capítulo 16, verso 15 até o final, Jesus vai falar: eu estou indo para o céu, a partir de hoje vocês colocarão a mão em serpentes, vocês expulsarão demônios em meu nome, vocês farão obras maiores do que as minhas. É ali que Jesus estabelece isso. Mas o arrependimento está onde? No capítulo 1. O que isso quer dizer? Comece se arrependendo. Primeiro o reino de Deus, e as demais coisas os serão acrescentadas. Nós não podemos negligenciar o arrependimento na nossa vida cristã. Nós não podemos agora pegar uma vertente que está dentro da Escritura e dizer agora é somente por este caminho. Não, o primeiro caminho é o arrependimento. Cristo habita no meu arrependimento e não no meu arrepio. E é esse entendimento que nós temos que ter a respeito das Escrituras Sagradas. Em que o convite do Evangelho, o convite das boas novas, é para que eu seja um cristão arrependido, para que eu vá representar esse Jesus em escala de arrependimento, de reverência, de humildade, de um coração ensinável, em que eu me submeto a outros cristãos, em que outros cristãos, pastores, que sejam e liderem a minha vida, que eu não caminhe sozinho por minha conta própria. Isso vai falar de um coração humilde, em que eu peço ajuda para as outras pessoas. Essa semana passada mesmo, nós tivemos um caso muito lindo, um homem em nosso meio, no grupo Hombridade. Ele pediu ajuda, ele falou: eu estou com problemas, orem por mim. 146 homens, ele se expôs ali naquele lugar. E aí quando eu vi ele se expondo num ambiente de 146 homens, eu disse assim: meu Deus, o que vai vir agora? E glória a Deus pela vida de vocês, homens. Nós tivemos respostas de homens falando: meu irmão, eu estou orando pela tua casa nesse momento. Meu irmão, eu libero testemunho sobre o que aconteceu na minha vida, sobre a tua. Homens que souberam amar. Nós não vamos nos tornar religiosos, legalistas, julgadores do pecado alheio. Não é isso. Nós vamos saber como os homens desse grupo Hombridade souberam fazer. Ei, nós estamos aqui. Está ruim aí? Eu vou orar por você. Eu vou amar você. Eu vou cuidar de você no caminho. Conta comigo, alguns falaram. Eu entrei em contato com ele: quando que você precisa tomar um café? Qual é o momento que eu posso separar aqui do meu horário, da minha agenda? O que eu posso mudar na minha semana para estar com você? E não julgar o cara e dizer: está com problema porque isso, porque aquilo. Não, isso também não é o Evangelho. O Evangelho vai falar que eu vejo cristãos arrependidos, cristãos que estão constrangidos porque a sua vida não está mal, e talvez eles foram o autor daquela maldade, e mesmo assim eu vou dizer: irmão, vem aqui, eu vou te dar a minha mão. Porque um dia Jesus estendeu as mãos dele para mim, e agora ele me levantou para estender a minha, mas a minha vai simbolizar a dele nesse momento. Eu e você seremos as primeiras Bíblias, o primeiro Cristo que as pessoas vão conhecer. E como que nós vamos tratá-las? Com amor. O nosso nome, ame, é uma declaração. Nós vamos amar as pessoas. Nós não vamos deixar. E como quando eu amo alguém, pais, quem é pai e mãe? Levanta a sua mão, pais e mães. Você ama os seus filhos de forma irrepreensível, eu não tenho dúvidas disso. E você os ama tanto que você quer o quê? Corrigi-los. Por que você quer corrigi-los? Por que você repreende os seus filhos? Porque você não quer deixar ele num caminho que está errado e que vai trazer maus frutos para ele. Esse é o convite do arrependimento do Evangelho. Deus te ama tanto. Lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Ele deu o seu Filho por mim e por você, mas Ele nos convidou a se arrepender dos nossos pecados, chorar aos seus pés, entregar o nosso pior a Ele, e aí sim Ele vai dizer: eu habito dentro do teu coração, dentro do teu espírito, o meu espírito, o Espírito Santo habita. Porque Ele é esse Deus de poder, que depois da nova aliança, Ele transcendeu. Eu e você não precisamos mais ir a nenhum guru espiritual, nós temos livre acesso ao Pai. Através do sacrifício de Jesus na cruz, nós não temos mais intermediadores entre Deus e o homem, nós temos uma ligação vertical com o Pai. E agora só através do arrependimento, e crede no Evangelho, crede que Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e ao terceiro dia Ele estava vivo, e hoje Ele reina, sentado à destra do Pai, para cristãos que se arrependem verdadeiramente. E quando a gente fala de uma caminhada, ainda que não tem evidência de arrependimento, meu irmão, eu vou falar uma palavra muito forte nessa noite. Mas a palavra sempre foi muito clara, e não é a opinião do pastor Lennon, é a palavra de Deus para mim e para a tua vida. Sem arrependimento não há salvação, sem arrependimento não há justificação, e sem arrependimento não há perdão de pecados. Sem o arrependimento não há quem possa entrar no reino de Deus. Que forte, pastor. Pois é. Vamos pegar a opinião lá do evangelista Mateus, Mateus capítulo 7, verso 22. Olha o que Mateus 7, 22 diz para nós: muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fazemos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Sabe o que me chama a atenção aqui? Volta no versículo anterior, é que ele usa a mesma referência lá de Marcos 16, do ministério sobrenatural. Ele falou: vocês expulsarão demônios em Marcos 16, vocês profetizarão, falarão novas línguas, farão obras maiores que a minha. E ele diz que pessoas que profetizarão, pessoas que em nome dele expulsaram demônios, ele vai dizer: não conheci vocês. Talvez ele não está falando isso para mim e para você, irmão, mas ele está falando para pessoas que não são arrependidas. Ele coloca uma régua agora que não é mais a dos dons, é uma régua do arrependimento. Uma régua desse momento em que eu digo que eu não sou suficiente, eu preciso de Cristo, e eu preciso do perdão que há através do sangue que foi vertido na cruz do Calvário por mim e pela minha e pela tua vida. Mas pastor, o Evangelho é uma boa notícia. Sim, é essa boa notícia, que basta eu me arrepender, então somente crer que eu serei salvo, que eu serei perdoado. Ele me perdoa, a palavra fala que Ele lança os nossos pecados nas profundezas de um abismo, e há uma infinidade de perdão para mim e para você. Aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Você está em Cristo, basta você estar arrependido. É bem mais fácil do que dar o teu carro para ter um carro melhor. Basta Ele ter o teu coração. É bem mais fácil você dar não sei quanto para ter não sei o que lá. Mas para apontar o Evangelho para homens, apontar o Evangelho para organizações e para movimentos, foi mais fácil para outros, não para nós. Amém? Nós queremos apenas Cristo e Cristo crucificado. E Cristo ressurreto. E Cristo olhando para o meu e para o teu coração e olhando assim: esses meus filhos são arrependidos. Eles estão sendo levados a um novo nível de maturidade. Sabe por quê, meus irmãos, eu estou falando essa palavra nessa noite? Porque muito mais importante do que te ver nessas cadeiras, eu quero te ver no céu. Muito mais importante que ficar enchendo auditório, eu quero ver você no céu. Eu quero chegar lá e falar: opa, tudo bom? Chegamos! Glória a Deus! Aleluia! Quem entendeu aí? Olha lá a igreja deles, ó, talvez nós não tenhamos uma plaquinha lá: bando de arrependido. Pode me chamar assim. Turma dos arrependidos que entenderam a mensagem do Evangelho, foram ao céu, muito mais do que encheram auditórios. O Evangelho impopular, esse eu quero pregar, meu irmão. E esse eu quero fazer junto com você. Esse eu quero ajudar a construir. Um Evangelho impopular, mas que talvez vai levar eu e você para o céu com certeza.
de cristãos arrependidos, rendidos aos pés do Senhor. Eu não me importo mais com o que Ele tem dos meus bolsos, não me importa mais do que Ele tem das minhas ambições, me importa que Ele tenha o meu coração e o teu coração. E nessa noite, essa é a palavra mais forte que eu posso declarar para você. Eu, muito mais do que te ver aqui domingo à noite, eu quero te ver no céu. E para isso nós vamos pregar o Evangelho de Cristo. Nós vamos pregar o Evangelho de arrependimento, de transformação, de mudança de comportamento. Isso não é legalismo, isso não é religiosidade. Igreja que ama, vai cuidar daqueles que estão caídos. Nós viemos sim como Jesus veio, para aqueles que estavam à margem da sociedade. A diferença é, Cristo andou com prostitutas, Cristo na cruz salvou um ladrão, Cristo fez tudo isso, mas Ele jamais se amoldou aos padrões do mundo. Ele mudou as pessoas que estavam na frente dele, não as pessoas que estavam na frente dele mudaram a Ele. E essa é a grande diferença em acreditar num Jesus Cristo completo. Eu entro em ambientes talvez confrontadores, que vão contra a minha fé, mas dentro desse ambiente, eu sou o próprio Cristo lá, eu sou agente de transformação, eu sou o cara que traz a palavra diferente, eu sou aquele que diz assim, as pessoas olham para você e dizem, eu e você, irmão. O que tem de diferente nessa pessoa? O que aconteceu que quando ele entrou aqui o ambiente mudou? O que aconteceu que através do testemunho dele, o que aconteceu que através de quando ele abriu a boca, algo diferente aconteceu nesse ambiente? E o que algo aconteceu vai ser o Espírito Santo de Deus te usando em todos os lugares que você vai ser levado, para amar as pessoas e levar elas também ao arrependimento, que você está sendo convidado aí. Esse é o Evangelho que eu acredito. Essas são as boas novas que eu estou anunciando nessa noite e eu quero continuar anunciando na minha vida. As boas novas de um Cristo que me convidou para se arrepender, que me convidou para me arrepender, que me convidou para me arrepender, e aí quando eu me arrependo Ele só fez assim, venham todos vocês, porque o meu céu, o meu lugar de habitação é um lugar de pessoas arrependidas, de pessoas rendidas à minha palavra, aos meus conselhos. Esse é o meu e o seu Deus. Ah, pastor, que forte. Vamos botar Atos capítulo 4, verso 12. Atos capítulo 4, verso 12. Palavras aqui de Paulo. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nós não importa queremos ser salvos por qualquer outro caminho, basta que a gente queira ser salvo por Cristo. Nenhum outro nome importa. A palavra fala que Ele colocou o nome acima de todo nome, e Ele é o nome pelo qual eu e você vamos e seremos e somos salvos. E nessa noite eu vim aqui para pregar esse Evangelho, para que Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, convença o meu coração, que continua chorando quando vai abrir a Bíblia, que continua se rendendo quando vai estudar para pregar, que continua dizendo, porque eu sou insuficiente, eu não mereço nada. E nunca merecerei, porque o mérito é todo de Cristo. Nós nunca seremos merecedores, nós somos convidados a nos arrepender. Arrependei-vos, o reino dos céus está próximo. E nessa noite eu quero convidar essa igreja linda, maravilhosa, essa igreja que está na minha frente, essa igreja que eu oro e eu falo, Senhor, essa igreja que eu olho nos olhos quando eu subo naquela plataforma, a igreja que é tua, eu quero convidar você a ficar de pé.